abuso patrimonial é mais uma das muitas formas de violência que as mulheres podem sofrer em relacionamentos. O tema ganhou visibilidade após celebridades como Nayara Azevedo, Ana Hickman e Susana Werner exporem os abusos que sofreram pelos ex-maridos envolvendo questões financeiras. Para entender como a violência patrimonial se manifesta e quais são as formas de identificar e se proteger, o Direto ao Ponto conversa com a advogada Gabriela Souza, que trabalha com foco nos direitos das mulheres. Eu sou a Camila Souza. Sejam bem-vindos. Olá, Gabriela, seja bem-vinda ao podcast Direto ao Ponto. Para dar início à nossa conversa, quero te perguntar como que a gente pode definir o que é violência patrimonial. Violência patrimonial é toda conduta que envolve e que atinge, direta ou indiretamente, o patrimônio da mulher, não necessariamente apenas a questão de dinheiro, né, a questão monetária, mas sim todos os seus pertences, tudo aquilo que a ela pertence e que de vez em quando é muito invisibilizado, como, por exemplo, seus documentos, seus pertences de trabalho, os documentos dos seus filhos, suas roupas e tudo aquilo que a ela pertence. E quais são os sinais para identificar esse tipo de violência dentro de um relacionamento, por exemplo? A violência patrimonial, ela acontece como uma forma de exercício de controle da mulher. Muitas vezes a mulher, inclusive, passa o seu dinheiro, o seu salário, para o companheiro que vem de uma ideia de que homens sabem administrar melhor o dinheiro. Então, a primeira coisa para a gente já trazer como alerta nessa nossa conversa é que as mulheres, dinheiro é assunto de mulher. Mulher tem que saber, né? Tem que se proteger, tem que pensar não só em pagar as contas, mas também em investir. E o conhecimento financeiro, o apoderamento da mulher sobre isso é uma forma de proteção a ela não ser vítima de qualquer tipo de violência, porque junto com a violência patrimonial sempre vem uma violência psicológica. Eu sei administrar melhor, isso não é uma questão de mulher, e aí a mulher vai se sentindo inferior, vai se sentindo menos inteligente que o homem e vai passando a permitir de forma muito suave, talvez no início, como uma forma de favor, então, eu sei investir, eu posso fazer o teu dinheiro render, mas em crescente, como qualquer tipo de violência cresce, né, e vai se agravando, com controle, com ah, estabelecimento de mesada para as mulheres, né, e fazer com que ela peça favor muitas vezes de usar o próprio dinheiro, né? Não é nem o dinheiro de uma família, é o dinheiro conquistado do seu trabalho. Isso vai, de fato, diminuindo as chances dessa mulher se defender, porque afinal de contas ela não tem um controle, ela não tem nem como sair para ir para um hotel, para buscar e contratar um advogado, ou para tomar meios de alugar um apartamento, enfim, né? Sair dessa relação, porque há esse controle total. Ele começa de forma parcial, mas ele vai, sim, de vez em quando, muito rapidamente, se tornando um controle absoluto das contas e uma confiança cega. Não é muito raro a gente encontrar mulheres que ouviram esse tipo de conselho dos seus companheiros e que foram vítimas de estelionato afetivo, vítimas de golpes, ou então que os companheiros, por não entenderem de finanças, perderam todo o seu dinheiro ou retiveram ele para ela não se separar, para ela fazer tudo aquilo que ele deseja, e, enfim, eu entendo que dinheiro é uma das linguagens do patriarcado. O patriarcado ele se sustenta em basicamente dois pilares fundamentais que se retroalimentam, que é o poder e o dinheiro. Então, se o homem controla o dinheiro de uma mulher, se o homem controla o seu patrimônio, ele tem alguma maneira de se controlar e de seguir exercendo
poder sobre ela. E o que se trabalha e o que a gente espera de todas as mulheres é que tenham respeitadas a sua autonomia e autodeterminação, as suas escolhas e tudo mais, né. Então vejam bem, eu não estou dizendo que é errado, dividir com seu companheiro os investimentos, a responsabilidade isso, mas um dos sintomas é esse alerta, né, de que se ele administra, se a gente não vê a cor do dinheiro, se todos os pagamentos são feitos diretamente por ele, a gente não sabe, ou então naqueles casos em que os homens pedem que as mulheres assinem muitas procurações, que todos os imóveis fiquem no nome do homem por diversas razões, ou que se comece a colocar o patrimônio no nome de terceiros, né? A gente começa a ver sinais de alerta, sinais de opa, eu preciso entender, eu preciso saber e me apoderar um pouco mais, né? E existem muitas consultoras financeiras que trabalham com o empoderamento das mulheres também para que se discuta sobre dinheiro, para que se fale e se aprenda. Gabriela, por que que as vítimas têm mais dificuldade para perceber esse tipo de violência nas relações? Porque, assim como a gente aprendeu que a gente tinha que ter medo do direito, a gente aprendeu que dinheiro é coisa de homem. E quem mexe em dinheiro, quem conversa sobre dinheiro, quem faz grandes negócios são os homens. E a gente se coloca em um lugar subalterno, um lugar inferior, porque não se sente pertencente a um mundo de negócios que sempre foi e ainda é extremamente masculino, por conta dessa lógica de exercício de poder mesmo. Então, muitas vezes é muito difícil se perceber. Além disso, assim como outros tipos de violência, a violência patrimonial muitas vezes é revestida de palavras de carinho. Eu estou fazendo isso para te ajudar, eu estou fazendo isso para te tirar esse peso. Quando a gente vê mulheres famosas sendo vítimas de violência, muito provavelmente que o discurso foi num sentido de você já é uma mulher, o discurso inicial, né? Você já é uma mulher tão atarefada, eu posso fazer isso, para depois passar para um discurso de você não precisa disso, isso é supérfluo. Sempre vem controle patrimonial, sempre vem com uma diminuição do desejo daquela mulher, porque afinal de contas ela fazer as unhas acaba sendo supérfluo, ela comprar tal coisa acaba sendo supérfluo. Recentemente eu atendi um caso que me chamou muito a atenção de uma mulher que o companheiro dizia, durante 17 anos de relação, que comprar absorventes, né, eram gastos supérfluos que ela podia evitar. Então veja se isso não é uma grande forma de desprezo de gênero, desprezar e negar o acesso a um patrimônio que é de saúde básica da mulher e ela precisa mensalmente. Então pode iniciar sutil, mas eu sempre digo para as mulheres que se tem alguma coisa que a gente começa a achar, poxa, isso não tá certo. Normalmente a mulher tem consciência disso. A mulher sabe, ainda que ela não consiga nomear, ainda que ela não tenha o conhecimento sobre a lei, sobre como que se opera, ela consegue entender que tem alguma coisa de errado e é nesse momento que ela precisa tomar algumas atitudes para não ser cada vez mais vítima, porque é a porta de entrada para outras violências. E a partir desse momento que essa mulher percebe que está sofrendo um abuso patrimonial, qual é a atitude que ela deve ter? Como ela deve proceder? A violência patrimonial ainda é muito eh, subjugada e posta como uma questão acessória. E a gente precisa começar a falar sobre ela para que a gente entenda que ela atinge as mulheres em sua autodeterminação, em suas escolhas, em sua psique. A mulher que está sendo vítima de violência patrimonial, ela deve buscar entender as informações, ter acesso às suas contas e não tendo acesso às suas contas, registrar uma ocorrência, sempre que verificar que alguma coisa está errada, registrar um boletim de ocorrência sobre a violência patrimonial, solicitar a medida protetiva e tomar as medidas criminais e também cíveis em divórcios e organizações sobre ocultação de patrimônio, sobre todos os reflexos desse tipo de violência em ações que discutem o direito de família, né? Então, existe bastante coisa a fazer. Não é uma violência
que eu consiga imediatamente, muitas vezes, fazer uma prova, porque eu vou precisar de um documento, eu vou precisar de um extrato do banco, de informações. Muitas vezes a gente vai precisar de perícia para saber de quanto a gente está falando, né? Quais são os rombos, mas a gente também precisa lembrar que para um momento inicial de pedido de medida protetiva, a palavra da vítima, ela tem uma validade de prova, um peso de prova diferente. Então, se ela for em uma delegacia narrar o que está acontecendo, sim, ela pode receber uma medida protetiva e entre as medidas protetivas está claro na Lei Maria da Penha a suspensão de procuração, a suspensão de outorga ao companheiro que possa ter acesso a contas e valores. Isso é uma forma, inclusive, de proteção imediata dessa mulher. Gabriela, a gente tem várias pesquisas mostrando que o número de casos de violência patrimonial cresceu 56% de 2018 a 2022. Quais fatores tu acredita que podem explicar esse aumento? E a minha opinião é que cresceram as denúncias porque as mulheres começaram a perceber que o que é violência psicológica. Eu entendo que também, quanto mais a gente fala sobre feminismo e direito das mulheres, mais as mulheres começam a perceber, então, e aí tomar coragem de denunciar. Em 2021, a gente teve o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que muda bastante o judiciário para trazer essa ótica de gênero também para as decisões judiciais, o que pode ser um fator. E a gente também tem o início de um reconhecimento do capital invisível da maternidade, que é aquele valor daquele trabalho, que inclusive agora foi redação do Enem, mas que tem um valor importante e que as mulheres até muito pouco tempo achavam que era um amor compulsório, que o cuidado com a casa não tinha valor financeiro nenhum, e elas começaram a ver e se questionar e trazer alguns questionamentos. Então, esses são alguns dos fatores que eu posso te dizer para mais que dobrar. É muito grande esse número desse aumento. Então, a gente também tem que investigar um pouco melhor essas causas e eu acredito que devam existir pesquisas que apontem também outros fatores. E uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui é que a questão de dinheiro, ela é fator de risco para violências mais graves, tanto quanto a mulher está sustentando a casa e o homem está desempregado, quanto quando o homem recebe mais e a mulher menos. Porque é exatamente isso que eu falei agora há pouco, que é um exercício de poder que o homem não se aceita, nem quando ele tem mais dinheiro que a mulher, ele quer mandar, mas quando a mulher tem mais dinheiro que ele bate nela para regular o poder. Vejam só como as coisas elas estão conectadas e interligadas. E a gente teve recentemente o caso da empresária Susana Werner, né? E também a Nayara Azevedo, que expuseram publicamente, né, as violências que sofreram. E nesse caso da Susana Werner, ela falou que ela só percebeu que estava sofrendo essa violência patrimonial depois que o caso da Ana Hickman veio à tona também, que ela comentou sobre a situação financeira, que o ex-marido deixou eles muito endividados. Então, considerando isso, como você avalia a importância da exposição desses casos publicamente, assim? Eu tenho uma avaliação antagônica sobre a exposição desses casos, porque trabalhando com vítimas de violência diariamente, eu sei o quanto toda vítima deseja um anonimato e se recolher para se recuperar e entender o quanto, qual é o impacto de todas essas violências e como que ela vai se refazer. E a gente precisa preservar a vítima de qualquer hiperexposição, e a regra que vale é a regra de cada vítima. Então, se a vítima quer se manter em sigilo, ela tem esse direito. Mas eu também vejo casos como o da Ana Hickman e o caso da Nayara Azevedo e da Susana Werner como faróis que chamam a atenção, querendo ou não, por elas serem pessoas conhecidas, por trazerem questões que todas as mulheres sofrem. Então, se a Ana Hickman sofre esse tipo de violência, o que dirá de uma mulher periférica negra
desempregada, né? Se a mulher branca, rica, poderosa está sofrendo isso. Para a gente entender a universalidade da violência, que elas acontecem em todas as classes sociais e em todos os lugares. Então, nesse ponto de serem mulheres famosas com capacidade de trazer uma, uma exposição, não necessariamente ao caso específico delas, mas sobre como esses casos eles se repetem tanto que chegam a mulheres muito famosas como elas, é importante a gente ter essa divulgação. Me incomoda a divulgação do rosto da vítima em todos os lugares. Isso me incomoda particularmente, porque eu estou muito acostumada a trabalhar com vítimas e eu já ouvi relatos de vítimas que houveram campanhas de solidariedade a elas e elas se sentiram absolutamente constrangidas porque elas preferiam ficar em silêncio. Então, de acordo com cada vítima, eu também já vi mulheres que denunciaram publicamente, mas porque era a única forma da violência terminar, mas que não por isso deixou de ser tão pesado quanto em qualquer outra situação. Eu acho que a gente precisa também começar a expor os agressores, expor o nome de quem fala, porque o caso não é da Ana, o caso é do Alexandre. E assim a gente vai começar a entender que foi ele que deu causa a essa polêmica e não ela. Ela acreditou no amor, ela acreditou no afeto, ela quis constituir uma família. E é isso, assim como a Suzana, assim como todas as mulheres que são vítimas, a gente precisa nomear quem é o agressor, né? E começar a trazer esses casos públicos também para a responsabilidade do agressor, porque eu não sei o nome do agressor da Nayara de Azevedo, porque eu não conheço ele. E a gente devia estar falando da atitude dele, não da atitude dela. Por que toda atitude da vítima merece um acompanhamento como num reality show? Se é certo ou errado, se há coerência ou não, se ela devia ter feito isso ou não. A gente parte de já uma culpabilização da vítima. E isso me preocupa um pouco. E eu acho que a gente tem que discutir ele sim, mas colocando a culpa e a responsabilização em quem comete violência e não em quem sofre. E a gente sabe que a violência patrimonial, como tu citou anteriormente, está muito relacionada com a violência psicológica e que, às vezes, normalmente ela vem de uma forma sutil, começa de uma forma sutil, que dificulta a mulher de identificar esses sinais, né? Mas existem recomendações para a mulher evitar? Como ela pode se prevenir de sofrer uma violência como essa? Eu acredito que a melhor forma de prevenção de violência é o autocuidado e nutrir afetos que consigam nos resgatar em períodos difíceis. Ter amigas, ter mulheres na família com quem a gente possa conversar. O isolamento da vítima é sempre uma situação que faz com que ela fique cada vez mais sozinha. Não existe forma de prevenir de violência, porque de vez em quando a gente está com a mulher está sempre em alerta, mas de vez em quando a gente quer baixar as nossas defesas, a gente quer acreditar no amor e algumas vezes a gente entra em relações abusivas, seja por padrões sociais, seja por padrões aprendidos na infância, mas é importante para a gente sempre se proteger. O alto amor, trabalhar isso desde a infância, ensinar as meninas a gostarem de si, a se valorizarem, a se colocarem em primeiro lugar, e também relações de afeto. Existem pesquisas que falam que mulheres que possuem relações íntimas, que possuem amizades profundas, vivenciam menos situações de violência do que aquelas que não têm essa ligação. Então, a sororidade, a irmandade entre as mulheres é fator de proteção à mulher de tudo isso, né? Gabriela, eu te agradeço muito pela participação, por contribuir com o nosso conteúdo. Não sei se tem algo mais que você queira acrescentar. Não, eu acho essa pauta muito relevante para a gente trazer para uma centralidade de que as violências elas não estão isoladas, elas se retroalimentam. Então, quando começa com uma violência patrimonial, logo na sequência a gente vai ter uma violência moral, a gente vai ter uma violência psicológica que pode avançar para outros tipos de violência e a gente não pode invisibilizar nenhuma delas como se fosse menos importante. E até pouco tempo, até esses casos tão, né, com tanta repercussão, a gente não tinha essa compreensão e agora a gente começa a trazer isso para um lugar importante. E isso vai ser, sim, um marco na mudança dos direitos das mulheres.
você gostou desse Direto ao Ponto, confira outros episódios do podcast no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Esse episódio teve produção, roteiro e apresentação de Camila Souza e a edição foi de Aleph Alencar. Obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima!